Bom, vamos mergulhar direto num dos episódios mais dramáticos e, honestamente, mais explosivos de todo o Brasil colonial. O ano é 1817. O cenário? Pernambuco. Sabe, a gente não tá falando aqui de uma insatisfaçãozinha passageira, não. Cansados dos impostos pesadíssimos e daquela postura de arrogância da corte instalada no Rio de Janeiro, os pernambucanos simplesmente se revoltaram. É isso mesmo, eles tomaram o poder, expulsaram o governador e proclamaram uma república. Através dos documentos originais da época, a gente vai entender exatamente como e por que as ruas do Recife viraram palco dessa ruptura histórica. Vamos analisar tudo isso de um jeito bem claro, direto e totalmente imparcial. Então a grande questão para a gente começar é como é que uma rivalidade local, ali focada em impostos e poder, escalou tão rápido para uma república declarada? Para entender essa virada de chave, a gente precisa olhar para como a sociedade estava estruturada. Havia um cansaço real, um esgotamento com a carga de impostos e uma irritação profunda com o Rio de Janeiro. A corte parecia viver numa bolha, totalmente distante da realidade e das necessidades do norte do país. Vamos ver como essa pressão invisível começou a tomar uma forma muito perigosa. Isso nos leva à primeira parte dessa história, o barril de pólvora, as tensões em Pernambuco. Olha, o clima antes da Revolução era uma verdadeira panela de pressão. A sociedade pernambucana estava rachada ao meio. De um lado, a gente tinha os chamados brasileiros, que eram os comerciantes locais, agricultores, militares nascidos ali, basicamente o pessoal que carregava o piano e pagava a conta dos impostos. Do outro lado, estavam os marinheiros, os portugueses que vieram da Europa, cheios de privilégios comerciais e militares e com conexões fortíssimas com a corte do Rio. Os registros mostram que a fricção entre esses dois grupos era absurda. O descontentamento já não era mais fofoca de esquina, era discutido abertamente. O fosso entre quem pagava a conta e quem colhia os benefícios estava gigantesco. A tensão já estava no ar, claro, mas o que realmente acendeu o pavio foi a falta de ação. As fontes históricas relatam um erro de cálculo fatal. Imagina só. O governador de Pernambuco foi avisado com todas as letras no dia 1º de março de que um rompimento estava prestes a acontecer, provavelmente na Páscoa. E o que ele fez? Ele hesitou. Sem saber se agia com força ou com diplomacia, ele simplesmente perdeu 5 dias preciosos. 5 dias sem fazer absolutamente nada. Foi essa inércia que deu espaço para o barril de pólvora finalmente explodir. O que nos traz a parte 2, o leão coroado ataca. A insubordinação começa. Bom, a inércia acaba e as coisas começam a acontecer numa velocidade assustadora. A revolta sai das sombras e explode à luz do dia. E o que é realmente interessante nesse registro de arquivo é que, lendo a seção 52 dos documentos, a gente percebe que o levante não estava milimetricamente planejado para acontecer naquele exato segundo. Não tinha um super estoque de armas escondido. A explosão inicial foi quase impulsiva. Mas, a história tem esse poder de transformar uma faísca num incêndio que ninguém mais consegue apagar. Vamos acompanhar essa escalada maluca na linha do tempo. Dia 1º de março, o governador recebe o aviso. A gente pula para amanhã do dia 6 de março, o governo finalmente acorda e começa a fazer umas prisões pacíficas de suspeitos. Parecia que a ordem ia ser mantida, certo? Errado. Horas depois, ainda no dia 6, as ordens de prisão chegam ao quartel de artilharia. E é num ambiente fechado e tenso como aquele que a coisa sai totalmente de controle. O momento exato da ruptura é descrito de forma bem crua nas fontes. O capitão José de Barros Lima, que tinha o apelido de Leão Coroado, recebe voz de prisão do próprio comandante dele, o Brigadeiro Barbosa. Só que, em vez de baixar a cabeça e se render, a resposta dele é imediata. O Leão Coroado saca a espada e atinge o comandante em cheio. O oficial superior morre ali mesmo, no chão do quartel. Esse é, literalmente, o ponto sem volta. O caos toma conta, os sinos das igrejas disparam e o povo se junta aos militares nas ruas. Com a cidade fervendo e os quartéis dominados, a autoridade do governo derreteu. O governador não conseguiu organizar defesa nenhuma. Os documentos mostram uma rendição total e, para muitos na época, bem vergonhosa. Sem ter como manter o poder, ele foi colocado numa escuna, mandado de volta para o Rio de Janeiro. A coroa foi expulsa. O caminho estava 100% livre para os revolucionários assumirem o controle. E assim entramos na nossa terceira parte, a República Proclamada, o surgimento do governo provisório. O espaço vazio deixado pelo governador precisava ser preenchido, e rápido. A monarquia foi jogada a escanteio e um novo modelo tomou forma, um governo provisório. O mais fascinante é ver quem eles colocaram no comando para representar a sociedade pernambucana. Eram 5 pilares, o clero, destacando aí o padre João Ribeiro,
os militares, os magistrados, que eram os juízes, a agricultura e o comércio. Esse grupo assumiu as rédeas, aboliu os símbolos do rei e instaurou a sua nova república. Para a gente entender como eles viam a própria revolução, vale a pena olhar para o manifesto deles, chamado de Preciso dos Sucessos. A linguagem é super inflamada. Eles escrevem que o esforço generoso dos nossos bravos patriotas exterminou daquela parte do Brasil o monstro infernal da tirania real. É importante ler isso para captar a voz deles na história. A justificativa que eles davam mostra o tamanho do ódio que eles sentiam pelas práticas da corte carioca. Claro que o novo governo sabia que, para a República sobreviver, precisava de reconhecimento internacional e principalmente de armas. Então eles mandam emissários mundo afora. Um vai para os Estados Unidos atrás de armamento, outro vai para Londres tentar convencer o influente jornalista Hipólito José da Costa a apoiar a causa no seu jornal. Mas na Inglaterra o plano afunda. O Hipólito recusa o apoio na hora. Ele publica textos criticando a Revolução, dizendo que era uma atitude imprudente que ia acabar atrasando o Brasil em vez de ajudar. Mas como a gente sabe, toda ação tem uma reação. Parte 4. A reação da coroa e a queda do movimento. A euforia da República, infelizmente para os revoltosos, durou pouco. Sem apoio lá fora e com as tropas do Rio de Janeiro marchando, o desespero começou a bater. A queda do movimento foi marcada por tragédias bem pesadas. Lembra do padre João Ribeiro, que a gente citou agora há pouco? Vendo tudo desmoronar, o clérigo não suporta a derrota e tira a própria vida. E a coroa não teve piedade nem depois da morte. Como um aviso macabro para a população, eles mandaram cortar a cabeça do padre e exibir na ponta de um pique pelas ruas do Recife. Isso ilustra perfeitamente o pesadelo jurídico e militar que caiu sobre Pernambuco. Os documentos detalham a criação de uma alçada, um tribunal especial só para julgar os revolucionários. O presidente desse tribunal, Bernardo Teixeira Coutinho, é descrito como alguém absolutamente implacável. Movidos por vingança, os processos foram julgados a jato e as execuções correram soltas, espalhando sentenças de morte por toda a província. O banho de sangue do tribunal chegou a um nível tão absurdo que ameaçava destruir a sociedade local por completo. Foi preciso que o próprio rei Dom João VI interviesse. Ele mandou uma carta régia suspendendo as execuções. E depois, na época da sua coroação, em fevereiro de 1818, o rei finalmente concedeu um perdão, paralisando as investigações e poupando a vida de muitos que sobraram. Mas o trauma na província já estava feito. O que nos deixa com a última parte, a semente da independência, os ecos dessa rebelião. A República de 1817 foi esmagada? Foi. Mas as marcas ficaram. No curto prazo, a coroa usou o episódio para redesenhar o mapa e enfraquecer Pernambuco. Sabe quem ganhou com isso? Alagoas. A região foi desmembrada de Pernambuco em setembro de 1817 e virou uma capitania autônoma, como um prêmio por ter se mantido leal ao Rio de Janeiro. A coroa não estava só cortando cabeças, estava cortando territórios também. Mas o ponto crucial para a gente entender aqui é como 1817 se encaixa numa engrenagem muito maior. Os conspiradores de Pernambuco não conseguiram manter a sua república, mas o terreno ideológico estava preparadíssimo. A revolta escancarou a divisão entre os portugueses da Europa e os nascidos aqui, alimentando uma chama que se conectaria com os ideais da Revolução do Porto em 1820. A semente da independência tinha sido plantada, e essa força motriz ia empurrar o Brasil, inevitavelmente, para a emancipação. E assim fechamos a nossa exploração pelos documentos de 1817. A gente viu de perto uma revolta que nasceu da exaustão com os impostos, que derrubou um governo, ergueu uma república e sofreu uma repressão violenta. Fica aqui a grande reflexão. Mesmo tendo sido esmagada com tanta força, será que a audácia do leão coroado e dessa república breve já não tinha deixado claro que um Brasil independente era apenas uma questão de tempo? Valeu por acompanhar mais essa explicação histórica com a gente e continue de olho em como essas faíscas do passado ainda explicam o nosso presente.